Oi, gente. Olha, eu que eu tô querendo contar pra vocês umas coisas que aconteciam comigo na infância. Eu sou filha de evangélicos, né? E parece que filho de crente, de evangélico, parece que é mais perturbado que qualquer outra criança. E, ou é porque talvez as crianças sejam até tranquilas, mas é os pais que é rígido demais, né? E, gente, eu tinha não, né? Graças a Deus eu tenho uma prima, a Sandra. Beijão, prima. Amo muito você, guria. E a gente era assim muito próxima quando a gente morava em Nova Londrina. Em Nova Londrina. Eu tinha por volta de uns 9 para 10 anos, eu acho que é isso. E, gente, a gente era muito espoleta, cara. E eu sou assim, até hoje, tá? Até hoje, eu não aguento indireta. Se eu sentir que a indireta é uma direta pra mim, eu vou falar. Se eu não sentir de boa, entendeu? Mas se eu sentir que é pra mim, eu não consigo ficar quieta. Eu não consigo ficar calada. A carapuça serve, eu falo mesmo. E era bem na época do El Chan. Bem na época lá, segura o Chan, amarra o Chan. Meu pai era porteiro e nós morava assim na frente, né, do quintal, no quintal ao lado, nos fundos, então fazia fundo com nossa casa, morava um senhor sozinho, gente, numa casinha minha água, e por nome de Raimundo. Eu acho que ele era cooperador, alguma coisa assim lá da igreja. E a gente era da igreja Assembleia, e a igreja Assembleia agora não, agora tá mais tranquila, mas antes ela era bem, né, bem rígida mesmo. E aí, tinha um pé de goiaba enorme. E a galha do pé de goiaba, elas são bem flexíveis, né? Ela não quebra com facilidade, igual outros, as outras galhas das outras árvores. E eu mais a minha prima ia lá pro fundo do quintal e tinha uma gaia bem comprida que tinha um gancho assim lá na frente. Aí nós colocava a perna de um lado e a perna do outro, né? Pisada naquele gancho e ficava balançando. Aí, então a gaia descia lá embaixo e subia lá em cima. Como o pé de árvore era alto, a gaia não encostava no chão, então dava pra ficar balançando bastante assim. E nós ficava com a mão solta, só segurada com os pés assim, e ficava dançando. Segura o tchan, amara o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Cara, ali, ó, nós passava o dia todo, o dia todo. Nossa, era muito gostoso, era muito gostoso. E o velho, fila da foi e contou pro meu pai, né? Contou pro meu pai, não, mito. Contou pra professora da escolinha, das crianças. Aí, tá, quando chegou na igreja, um belo domingo, de manhã cedo, que isso aí é outro assunto, outra história que eu quero contar também sobre a escola dominical. Eu tenho um ranço desse nome que já era pra ter mudado. A professora foi e falou assim, é, né? Chamou as crianças para orar, aconselhando que criança não podia ficar. Nós era filho de pessoa evangélica, a gente também era evangélicos, e ela fala, né? E aí tinha muita criança que ficava dançando o El Chan na árvore. Quando ela falou isso, a minha prima deu uma olhada assim pra mim, e eu sempre tive a boca aberta, né? Sempre, gente, sempre, até hoje. Se eu sentir, eu não consigo guardar só pra mim. Eu fui e falei assim, Sandra, é nós, que fica dançando El Chan. Quem sabe era só a professora, as crianças não sabiam, descobriu naquela hora porque eu fiz a favor de contar. A minha prima me deu um cutucão e falou, cala a boca. Ô, gente, não é porque ela era bem mais velha que eu, não, por causa que se nós tiver um ano de diferença é muito, entendeu? Porque eu sempre fui tapada mesmo. Ai, meu Deus, gente, e mesmo assim, eu, mas essa prima minha, a gente fez esse pé de árvore ainda, né? Meio escondida. Porque o pai não sabia, então nós podíamos ir. Quem sabia era só a professora, né? Então nós ia ainda. Só que o bendito do velho contou pro meu pai. Ele foi contou pro meu pai. Que nós ficava pulando dançando El Chan lá no pé de manga, de goiaba. E o pai, ele não era de bater. O pai não fazia assim, né? Não castigava assim. Comigo não, né? Não sei lá com meus irmãos. Agora comigo, não foi. E ele cortou as galhas de goiaba. Cortou ali onde nós balançávamos. Só que criança sempre dá um jeito, né? Ele cortou aquela coisa de goiaba e ficou os ganchos. Ali, gente, eu vou contar outra história depois, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. E foi pior, mas antes ele não tivesse cortado o pé de goiaba todo. Falando uma coisa pra você, vizinho, olha, vizinho, só Deus da causa, tá? Vizinho parece que foi feito pra atrapalhar a vida da gente. E outra, não confia em filho de crente não, gente. Filho de crente é bem perturbado, tá? Bem. Parece que, né, carrega mais. Não amo. Mas foi uma infância muito gostosa. E saudade de Nova Londrina. Se tiver alguém de Nova Londrina aí, comenta.